Investidores e investidores, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Investe Mais. Hoje eu vou falar com vocês sobre como escolher títulos públicos, mais especificamente Tesouro Direto, e como esses investimentos podem ser o primeiro passo mais inteligente para você na hora de começar a investir. E fique comigo até o final, porque eu vou te mostrar desde como você simular o seu investimento no Tesouro Nacional, no site do Tesouro Nacional, até sobre ETFs, qual é a relação entre preço e taxa. Você vai sair daqui sabendo exatamente tudo o que você precisa saber para você começar a investir em renda fixa. Não é segredo em muitos investimentos que você começar a investir em renda fixa é a melhor coisa que você pode fazer. Vai te trazer mais segurança na hora de você arriscar com outros ativos. E o mais interessante é que eu vou te mostrar nesse vídeo que tem ativos que têm um baixo valor de entrada. Vamos lá, primeiramente eu trouxe alguns tópicos para te mostrar o quão importante é você começar a investir em renda fixa. O primeiro é a segurança. Parece um tanto quanto irônico você falar que investir no governo, porque você investir em um tesouro nacional, basicamente você emprestar dinheiro para o governo, é uma coisa segura. Vi muitas pessoas vindo comigo e falar assim, pô Gui, mas eu não confio nesse governo, por que eu vou emprestar dinheiro para ele? Ou até algumas que vêm falando assim, pô, eu prefiro investir no CDB. Para quem não sabe, o CDB é um certificado de depósito interbancário. É uma renda fixa, uma espécie de renda fixa, que você vai emprestar dinheiro para o banco em vez de prestar para o governo. Mas o que acontece nesse momento? Os bancos, eles são os maiores financiadores do governo. Então, quem investe mais no Tesouro Nacional não somos nós, pessoa física. São os próprios bancos que botam mais dinheiro lá. Então, se o governo, por acaso, quebrar, tiver uma grande irresponsabilidade fiscal e nada der certo, os bancos que você está emprestando dinheiro também vão sofrer muito. Então, pensa comigo. Se for para você investir dinheiro em algum ativo, que se fosse o Tesouro Nacional, emprestasse dinheiro para o governo, e eles não tivessem como te pagar em um determinado momento, eles iriam fazer o quê? Eles iriam imprimir mais dinheiro, é claro que futuramente geraria uma inflação mais alta, mas eles te pagariam o que eles estão te devendo. Agora, um banco, se ele fica sem caixa para te pagar, ele vai te dar, de uma certa forma, um golpe, porque ele não vai ter o que te pagar, e se você tiver o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma espécie de segurança quando você investe no CDB, onde você recebe de volta o seu valor, que seja até 250 mil reais. Então, se você investir até 250 mil reais em um CDB que tem FGC, e o banco quebrar, você vai receber esse valor de volta. Mas a gente sempre tenta procurar um banco que não corra esses riscos. Espero que tenha ficado claro para vocês o porquê que investir no Tesouro Nacional é mais seguro do que você comprar CDBs. Mas eu gosto de CDBs, eu quero investir no banco. Então é bom que você procure taxas que vão justificar o seu risco. Por quê? Se você está tendo mais risco investindo no CDB, você precisa procurar um retorno maior do que o que está entregando nossos tesouros nacionais. O segundo tópico é justamente a previsibilidade. Tem determinados ativos, que eu vou mostrar justamente isso para vocês hoje, que você consegue saber exatamente o quanto que você vai ganhar na hora que vencer o seu ativo. O terceiro tópico é que ele é muito acessível, você consegue investir com pouco dinheiro lá no site da sua corretora para comprar o seu tesouro, ou até nos ETFs, que eu vou falar com vocês mais tarde, que também são muito interessantes para quem tem pouco dinheiro, mas quer investir. Você pode usar títulos do Tesouro Direto para poder montar sua reserva de emergência, para metas de médio prazo, como comprar um carro, comprar uma casa, ou até mesmo para você obter ganhos que eu vou mostrar para vocês hoje, que superam até alguns ativos de renda variável. Vamos lá, uma passadinha bem rápida aqui para vocês sobre os 3 tipos de títulos. O primeiro é o Tesouro Selic, que ele acompanha a nossa taxa de juros, a taxa Selic. Quem não sabe, a taxa de juros ela é definida, né, pelo nosso Banco Central Brasileiro, de 45 em 45 dias. O presidente do Banco Central, ele se reúne com os diretores e eles olham alguns dados econômicos para poder definir qual será a nossa taxa de juros. Essa taxa de juros é justamente a nossa taxa Selic, que para a gente que vai investir serve muito para a nossa reserva de emergência. Por quê? Porque nós chamamos esse ativo de um ativo pós-fixado. Mesmo ele variando, você não tem uma perda, ele tem uma liquidez diária. Ou seja, todos os dias você pode sacar ele, que ele vai estar rendendo de acordo com a taxa de juros. Então, mesmo que ela caia, mesmo que daqui a 45 dias, aquela taxa de juros que está definida hoje como 14%, ela caia para 13%, você vai continuar rendendo todos os dias, só que vai render menos. Nós temos o Tesouro Pré-Fixado, que é um ativo que você sabe exatamente quanto que você vai ganhar no vencimento daquele ativo. E o último é o nosso Tesouro IPCA+. Então você vai se proteger contra esse problema, além de você pode utilizar esse ativo para metas de longo prazo, para você poder comprar talvez sua casa daqui a algum tempo, ou até mesmo para você se aposentar. Como prometi, estou aqui no site do Tesouro Nacional. Vamos dar uma olhada aqui no que a gente pode ver. Primeiro tem aqui nossa aba de títulos, a gente consegue dar uma olhada nos tipos de tesouro, tá vendo? Vamos esperar carregar aqui, olha. Tem, como eu disse para vocês, Tesouro Educa Mais, esses aqui são variantes, né? O Tesouro Educa Mais e o Renda Mais são variantes do Tesouro IPCA. Então o Renda Mais seria basicamente para quem quer se aposentar, pensando em aposentadoria.
O Renda Mais ele vai te pagar, após um tempo, algumas parcelas daquele dinheiro que você está investindo. O Tesouro Educar Mais é você pensando na educação do seu filho, você investir pensando em pagar uma faculdade para ele daqui a alguns anos. Pré-fixados, já contei com vocês. Tesouro Selic já está aqui. Tesouro IPCA também. Aqui nós temos algumas opções, mas para a gente olhar melhor as opções, vamos entrar aqui no Tesouro e vamos ver aqui, ó, preços e taxas. E aí, aqui nós temos, olha, vários tipos de tesouro. Como eu disse para vocês, temos tesouro pré-fixado, olha, ela tem uma rentabilidade fixa. E um spoilerzinho para vocês, uma coisa que muita gente não sabe. O tesouro pré-fixado, ele sempre vai valer R$1.000 no vencimento. Então você está pagando aqui, ó, 702 agora, e no fim, quando você chegar no vencimento de dia 1 de 1 de 2028, ou seja, daqui a 3 anos, você vai receber exatamente R$1.000 por unidade que você tem do tesouro. Aqui nós temos o Tesouro Selic, como eu falei para vocês, você vai investir nele pensando na sua reserva de emergência, então ele vai render aqui, ó, Selic mais algumas porcentagenzinhas, mas agora aqui a diferença. Muita gente pergunta para mim, pô Gui, mas é melhor escolher 2028 ou 2031? É melhor você escolher o que tiver maior taxa. Geralmente o que tem maior taxa é o que tem mais longevidade, né? É o que está mais longe de terminar. Porque para você aqui no Tesouro Selic não vai fazer muita diferença. Ele é uma liquidez diária. Então você aqui na hora de escolher, se você quiser escolher o 2028, não vai fazer muito sentido para você, porque você está pegando um ativo que vai vencer em menos tempo, ou seja, você vai ter que pagar o seu imposto na hora de resgatar, quando terminar a sua validade do produto, em menos tempo, você vai pegar menos rentabilidade. Então é bem melhor para você escolher o máximo que puder ao longo prazo maior aqui na hora do Tesouro Selic, não vai fazer diferença para você. Na verdade, só vai te trazer mais rentabilidade. Aqui temos o Tesouro IPCA. Se você der uma olhada aqui, ele tem duas coisinhas bem interessantes. Ele tem o IPCA, que é a nossa inflação atual, mais uma porcentagem. O que isso quer dizer, Gui? Que ele tem uma parte que é pós-fixada, que é igual ao nosso Tesouro Selic, que é o IPCA. Ele tem uma parte que é pré-fixada, que é essa outra taxazinha. E essa taxazinha que é interessante pra gente, porque ela varia. Como assim, Gui? Ela varia. Certamente, se você entrar no site do Tesouro Direto amanhã ou semana que vem, essa taxa vai estar diferente. O que acontece quando ela altera? Quanto maior a taxa, menor é o preço do produto. Isso reflete muito os sentimentos dos investidores, o como está rodando no nosso país. Por quê? Se poucas pessoas estão querendo comprar o ativo, eles têm que fazer o quê? Eles têm que aumentar as taxas para tornar mais atrativo para a gente comprar. Eles têm que abaixar o valor. Então, é justamente esse momento que a gente tem que aproveitar. Porque enquanto as taxas estão altas, eu quis dizer que os preços estão baixos. Então, se nesse momento a gente está vendo uma taxa de 7,71%, e historicamente, quem olhar muito bem os gráficos, que nós vamos ver daqui a pouco aqui no site, quem comprou IPCA mais a uma taxa de 6% para cima, lucrou no longo prazo. Por quê? Porque a taxa uma hora cede. Isso aqui vai cair em algum momento. E se você comprar aqui 2050, você tem 25 anos de espera. Você pode esperar 25 anos para lucrar com isso aqui. Dito isso, o próximo que nós temos aqui é o com juros semestrais. Basicamente, esse título aqui, ele vai te pagar uma porcentagem, uma parte do que você está investindo de 6 em 6 meses. Olhamos aqui todos os nossos tesouros. Agora vamos dar uma olhada no nosso simulador, que é o que eu queria mostrar para vocês, que muita gente não conhece. Olha isso. Mas a gente pode fazer o quê? Descobrir o nosso título, ou a gente pode simular o título. Vamos descobrir o título primeiro, para ver o que a gente pode fazer. Vamos lá. Olá, quer descobrir o investimento ideal para você? Claro, vamos começar. Vamos olhar o que a gente precisa. A gente pode pensar o seguinte, vamos pensar que eu sou mais novo, não quero reserva de emergência, eu estou pensando em comprar uma casa. Tá? Então vamos lá. Comprar uma casa. O que você vai conquistar com o seu investimento? Já foi, agora o Tesouro Direto é uma ótima opção para você atingir seu sonho. Por quanto tempo você pretende ter seu dinheiro investido? Vamos pensar, agora eu tenho 23 anos. Vamos pensar que eu quero comprar uma casa daqui a uns 7 anos. Acho que é uma coisa interessante. Então vamos botar de 3 a 9 anos. Durante o período, o que é mais importante para você, saber exatamente quanto for ganhar, eu investi em título que garanta rentabilidade acima da inflação. Aqui você já vê que ele já está começando a querer identificar qual é realmente o melhor ativo para você. Se você colocar o saber quanto você vai ganhar, ele vai te mandar um pré-fixado. E se ele falar que eu investi em um título que garante rentabilidade acima da inflação, ele vai te dar um IPCA. Vou botar um IPCA, que é o que eu gosto mais de investir. Então, IPCA, vamos ver se ele vai mandar isso para você. Ó. Viu? Entendi, já descobrimos o ativo. Vejamos o que encontramos, viu? Ele mandou um Tesouro IPCA mais para mim e um Tesouro Selic.
Até achei surpreendente mandar um Tesouro Selic, mas eu estava vendo como mais interessante o Tesouro IPCA mesmo. Então vamos fazer o seguinte, agora vamos dar uma simulada no que a gente vai investir. Primeiro vamos simular o Tesouro Selic, como se a gente estivesse montando a nossa reserva de emergência. E aí a gente pode escolher duas opções aqui. A gente pode escolher quanto eu quero investir hoje ou quanto eu quero resgatar. Então vamos botar o quanto eu quero investir hoje. Bom, quanto você quer começar investindo? Vamos pensar que eu tenho R$1.000 para começar investindo hoje. Vou botar aqui R$1.000, é o que eu quero investir. E quanto eu quero botar mensalmente? O desafio de 10% aqui do canal, como eu invisto sempre 10% do salário mínimo, vamos colocar aqui o mesmo valor que eu invisto no canal. Seria 151. Então vamos continuar. Aqui a gente já pode olhar basicamente a nossa evolução, a nossa rentabilidade. Então se eu começasse a investir agora nesse valor, daqui, ó, resultado estimado, o valor bruto seria 16 mil, o valor líquido tirando o nosso imposto de renda e o custódia da bolsa seria 15 mil reais. Então, em 2031, ou seja, daqui a 6 anos, eu investindo R$151 por mês, eu teria um total de 15 mil na minha conta. Então, para a gente dar mais um exemplo aqui para vocês, vamos simular um Tesouro IPCA 2050, que é um que eu ando gostando bastante, tá, gente? Eu ando gostando bastante desse tesouro. Vamos dar uma olhada nele aqui, o que a gente poderia fazer. Com esse mesmo valor, eu teria... Olha isso, gente, olha isso. Em 2050, seria daqui a 25 anos, eu teria R$202 mil. R$202 mil investindo R$151 por mês. R$151 que é basicamente para você talvez um lanche, uma saidinha, que você pode dar uma poupada e investir nesse tesouro. Mesmo se você não quiser obter lucros de marcação a mercado, que eu vou falar para vocês já já, se você quiser carregar o ativo até o final, você vai ganhar muito dinheiro. Olha aqui, você teria investido R$46 mil e você teria lucrado R$202 mil. É lucro de mais de R$150 mil que você teria nesse tempo. Bom, agora eu queria mostrar alguma coisa para vocês também. Vamos voltar aqui no nosso menu Tesouro, que é para a gente falar justamente sobre aquela relação entre taxa e preço, para vocês entenderem um pouquinho. Eu olhei agora, antes de gravar o vídeo, sobre o que eu queria comentar com vocês. Não vai dar para ir muito a fundo, porque o Tesouro mesmo ele não está trazendo alguns ativos que eu não consigo olhar há um tempo bem considerável para a gente analisar de fato qual é a relação disso com o tempo, mas eu vou tentar transparecer o máximo do que eu quero passar para vocês aqui. Então nós vamos justamente aqui no preços e taxas, nós vamos descer aqui, olha, até histórico de ver e preços e taxas. Vamos ver mais. Nessa hora aqui a gente vai colocar investir. E aí nós vamos olhar aqui, olha, o prefixado 2028. Então, mais perto agora, vamos tentar dar uma olhada interessante nele. Vamos botar aqui todos os anos, mas aí quando eu coloco todos os anos, ele aparece só 2025. Era para aparecer mais tempo. Mas se você der uma olhada aqui, a gente consegue ver que em fevereiro a taxa dele estava 14%, certo? A gente consegue ver a menor taxa possível é agora, que ela está em 13,99, tá? E se a gente for olhar o preço nessa mesma época, olha aqui, olha o preço, ele só subiu. Então vocês perceberam que a taxa, no momento que ela está mais baixa, que é o momento de agora, o preço ele está mais alto. Porque se muita gente está querendo comprar esse ativo, o Tesouro não é bobo, ele pode aumentar o valor de investimento e abaixar a taxa, que as pessoas vão continuar comprando. Então deixa eu dar uma olhada aqui, de novo, nesse dia 28/2, em que foi uma das mínimas, na verdade vamos pegar a mínima possível aqui, dia 10/2. Vamos ver quanto que estava aqui no dia 10/2. Ó, no mesmo dia 10/2, as mais altas que ele estava entregando. Ou seja, com um preço menor possível. Para a gente não ficar só em um ativo, vamos dar uma olhada aqui em um IPCA, para a gente ver se tem como... Ó, IPCA mais 2029, um bom tesouro. Vamos olhar aqui, ó, todos os anos. Esse aqui a gente tem até 2023. Olha, esse aqui é legal. Se a gente pegar o mínimo possível dele aqui, olha, foi em 11/8, que estava com uma taxa de 4%. 2023. Vamos ver o preço dele. No mesmo dia, dia 11/8. Dia 11/8, ó. Dia 11/8 estava custando 3 mil. Então, se você perceber, ele está mais alto. Então, quanto a taxa estava mais baixa, o preço dele estava maior. Ou seja, que justamente o que as pessoas geralmente vêm falando com vocês de marcação a mercado na internet. É você comprar esses ativos, nesse momento agora que a gente está passando, comprar ele enquanto ele está com uma taxa muito alta
e vender quando essa taxa ceder e o preço subir. E é nesses momentos em que você compra basicamente no vale do tesouro que você consegue ter as maiores rentabilidades. Aí você pode vir falar para mim, pô, Gui, tô gostando disso, eu acho legal começar a investir em tesouro, mas eu sou muito leigo, eu não tenho essas coisas de marcação a mercado, e eu não quero ficar olhando direto essas coisas, eu só quero só investir, seguir o índice e manter na minha vida. Eu tenho uma solução para você, que são os famosos ETFs, que talvez vão te agradar. São basicamente fundos de investimento que são listados em bolsa. E quais seriam as vantagens de você investir em um ETF ao invés de investir direto no tesouro? A primeira delas é que você terá um imposto fixo, não um regressivo igual nós temos no tesouro direto. Então, se você investir no ETF e você for vendê-lo, você vai pagar 15% sobre o seu lucro. O mais legal é que você não precisa emitir DARF. Então, para quem tem aquele medo de, nossa, eu tenho que emitir DARF, eu tenho que pagar DARF, como é que eu faço isso, Guilherme, que dor de cabeça. Se você investir no ETF de renda fixa, você não paga DARF. Isso é responsabilidade da corretora. E se você for comparar a fundos de investimento sem ser listados em bolsa, se você for comprar um fundo de investimento direto na sua corretora, lá você vai ter que pagar o Come Cotas. O que são Come Cotas? De 6 meses, vai ser recolhido o imposto antecipado do que você iria pagar no final. Ou seja, eles vão sempre estar catando um pouquinho ali do seu dinheiro. Então, no longo prazo, vai render menos. Você concorda comigo? Por que vai render menos? Vamos pensar comigo. Se eu investir agora num fundo de investimento, for lá uma corretora e comprar, eu investi R$500. Vamos supor que daqui a 6 meses eu tenha lucrado R$100, então eu estou com 600. Mas eles vão recolher o imposto. E aí meu dinheiro vai de 600 vai para 570. Então, o que era para estar rendendo em cima de 600 até o momento em que eu queira vender, não vai estar rendendo, vai estar rendendo em cima dos 570. Então, vai para vocês mais uma vantagem de investir no ETF. Você só vai pagar o imposto na hora que você vender. Tá, Gui. Mas qual que faz mais sentido para mim? Vamos lá. Se você é uma pessoa que tem uma meta bem específica, eu quero comprar um carro em tal tempo, eu quero comprar uma moto em tal tempo, eu quero comprar um imóvel em tal tempo. Ou você quer obter ganhos de marcação no mercado, você quer analisar o gráfico e ver, caraca, agora eu tô com uma taxa, eu vou comprar 7 e pouco, vou vender a 5, vou vender a 6, eu quero obter ganhos de marcação no mercado, o tesouro é para você. Por quê? Se você tem metas definidas, um dinheiro definido que você quer ganhar, é só você ir no site, igual eu mostrei para você, simular, escolher o melhor ativo para você e levar até o vencimento. Pode ser um prefixado, pode ser um indexado à inflação. E se você por acaso também quiser um ativo apenas para guardar seu dinheiro, para sua reserva de emergência, vai Tesouro Selic. Mas agora, se você quer acompanhar o índice, você quer ficar com dinheiro durante muito tempo e você não quer ficar tendo trabalho de ficar analisando o gráfico, é melhor você ir de ETF. Mas qual seria então o melhor ETF para eu que quero investir por esse ativo? Bom, não tem o melhor ou pior ETF, depende do seu objetivo. O que depende do seu objetivo? Vamos pensar nos momentos de vida das pessoas. Atualmente, a gente está numa fase em que as pessoas estão com muita aversão ao risco, está todo mundo com medo de investir. Mas então, qual seria a carteira ideal para me investir? Bom, ao meu ver, você precisa ter vários ativos. Então, acho interessante você focar em um só, você ter só Tesouro IPCA, você ter só Tesouro Pré-fixado, ou só Tesouro Selic, ou até mesmo só ETFs. Legal com que você monte uma estratégia interessante para sua carteira. Como assim monte uma carteira interessante? Vamos lá. Como mostrei para vocês, existem tesouros tanto IPCA como pré-fixado de curto e de longo prazo. E se vocês perceberam também nos gráficos que eu mostrei, os tesouros de longo prazo eles tendem a variar mais, ou seja, eles tendem a ter mais risco, mas em compensação eles tendem a te dar ganhos maiores de marcação ao mercado. Então, se para você o momento atual, que é de aversão ao risco, você quer aproveitar esse momento, você pode sim se expor a tesouros mais longos, pensando no ganho no meio do caminho. Então você vai ter na sua carteira uma porcentagem em tesouro IPCA de longo prazo, de pré-fixado de longo prazo, você vai ter os dois também de curto prazo e você vai ter os dois tesouros Selic para se reservar. Vamos pensar que o momento atual é de taxa de juros baixa. Então a taxa de juros está baixinha, está todo mundo querendo investir em renda variável, todo mundo muito feliz, mercado pujante, todo mundo animado. Aí você vai dar uma olhada nas taxas de tesouro. Aí você vê que os pré-fixados e os indexados à inflação estão pagando uma taxa muito baixa e um valor muito alto. Então você não é bobo, você me assistiu aqui no canal. Então você não vai investir nesses ativos, você vai comprar só tesouros de curto prazo. Você já está pensando que futuramente a taxa de juros vai aumentar e aí que você vai comprar os tesouros de longo prazo. Então vai uma diquinha para vocês. Se você for olhar a taxa Selic e ela estiver baixa e você entrar no tesouro direto, provavelmente elas vão estar pagando uma taxa muito baixa e um preço muito alto, você não compra. Se você vai comprar só os tesouros que são curto prazo,
vai deixar os tesouros de longo prazo para quando as taxas estiverem altas e o preço baixo. Enquanto os ETFs de renda fixa, porque nós temos um ativo de renda fixa na nossa carteira do canal, que é o nosso B5P211, que está exposto a títulos indexados à inflação de curto e médio prazo. Ah, Gui, mas você está falando que nesse momento é muito interessante a gente comprar títulos de longo prazo pensando na grande marcação ao mercado, porque a taxa está bem alta, o preço está barato. Você comprou para o canal um ETF que compra tesouros de curto prazo. Então, porque no primeiro vídeo que eu vim falando sobre a nossa carteira, eu quis transparecer para vocês que seria uma carteira menos volátil. Eu queria montar uma carteira diversificada para as pessoas investirem, mas que também não trouxesse medo para elas. Porque quem está começando a investir, talvez sofrer muitas oscilações, muitas depreciações ou valorizações abundantes de uma vez só, pudesse se desmotivar. Então eu quis montar uma carteira o mais constante possível. Isso não quer dizer que eu não tenha na minha carteira pessoal ativos de longo prazo. Ah, Gui, mas como que eu escolho ETFs de longo prazo? Bom, isso seria um tópico um tanto quanto extenso. Então eu vou falar de um índice só, que historicamente também é o índice que mais traz retorno, é o índice que eu gosto, que eu vou comentar para vocês. Mas caso vocês queiram uma aula mais extensa mesmo sobre ETF, de renda fixa especificamente, deixem nos comentários que eu posso trazer para vocês posteriormente. Esse índice que é muito interessante é o B5B. Nós temos alguns ETFs que têm relacionados com esse índice, seria basicamente uma B11 ou até o B5P211 que eu falei para vocês agora há pouco. O que seria o índice 1B? É um índice que reflete, que mostra a evolução dos preços dos ativos atrelados à inflação, especificamente os nossos títulos públicos. E aí nós temos algumas ramificações. Nós temos o IMAB5, que é o que a gente está investindo atualmente, né, pelo nosso ETF, seria títulos de até 5 anos, ou seja, de curto e médio prazo. E nós temos o índice IMAB5+, que investe em títulos de mais de 5 anos de vencimento. Então, quando você for dar uma olhada no ETF, você pode optar por essas opções. Ou você pode diversificar, colocando os dois da sua carteira, que eu acho bem interessante até. Ou você pode pensar, ah não, atualmente eu acho que o índice tal vai me dar mais rentabilidade, ou esse índice aqui vai ser melhor para mim nesse momento. Aí fica ao seu critério. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Caso você tenha gostado, já deixe seu like, já se inscreva no canal caso não seja inscrito, e não deixe de ativar o sininho também para não perder nenhuma novidade do mercado financeiro e como eu posso te ajudar a lucrar, a começar a investir e a multiplicar a sua grana. E também não pode deixar de compartilhar com aquele seu amigo que ainda não começou a investir, porque o Tesouro Direto ou até os ETFs que eu falei aqui são uma porta de entrada muito interessante para quem está começando. E como sempre, muito obrigado pelo tempo de vocês, por toda a atenção e até o próximo vídeo.